Boa tarde, queridos ouvintes, amigos da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM, diretamente aqui da Avenida Paulista. Este é o programa Semente Abstrata. Eu sou João Paulo Miranda. Hoje nós estamos estreando um novo dia, um novo horário do nosso programa. A partir desta semana, a partir de hoje, os programas do Semente Abstrata serão veiculados, serão transmitidos todas as terças-feiras, às 17h30. Pessoal, o nosso querido irmão, amigo, companheiro de missão, Ademir Serafim Júnior, não pôde estar presente neste momento. Estou fazendo aqui a gravação ao vivo, mas ele manda um grande beijo, um grande abraço a vocês. Pessoal, é uma grande satisfação, portanto, estar aqui de volta também, depois de um período aí gravando o programa em casa, na quarentena. Então é uma satisfação, uma sensação muito boa estar aqui de novo nos estúdios da Mundial. É sempre muito gostoso gravar aqui nos estúdios e principalmente ao vivo aí, recebendo, emanando e recebendo aí a boa energia aí de todos vocês, nossos queridos amigos, amigas, irmãs, irmãos, ouvintes e telespectadores. Pessoal, eu gostaria de deixar uns recados antes de nós passarmos para o tema de hoje, lembrando que hoje é dia 14 de julho, uma data bastante importante para a história da humanidade, né? Porque foi a data da queda da Bastilha, que deflagrou, né, um evento que deflagrou a Revolução Francesa, que foi um dos fatos mais marcantes aí da história da humanidade, pelo menos da história da humanidade ocidental, né? Mas então o tema do programa de hoje vai ser justamente aí, nós vamos falar um pouco do lado oculto da Revolução Francesa e da conexão, das conexões, na verdade, muito simbólicas e muito interessantes que existem com o momento atual que nós estamos vivendo, com o próprio ano de 2020. Certo? Mas antes, então, pessoal, eu quero dizer o seguinte, o Semente Abstrata, o nosso projeto Semente Abstrata está passando por uma nova fase, uma nova reformulação. Então, estamos com o site no ar, tá? Estamos trazendo aí novidades, estamos agora fazendo um curso de tarô, né, na Rota do Tarô. Está sendo uma experiência muito legal. Agora, no segundo semestre, nós vamos ter outros cursos, workshops, atividades, bate-papos. Então, fiquem atentos. Tá? Visitem o nosso site, www.sementeabstrata.com.br. Vocês também podem entrar em contato conosco e entrar em contato um pouco com o nosso trabalho pelo Facebook, facebook.com/sementeabstrata, pelo YouTube, youtube.com/sementeabstrata. Vocês vão encontrar ali algumas centenas de vídeos do Semente Abstrata. E também no Instagram, @sementeabstrata. Tá bom, pessoal? Um outro recado importante que eu tenho para passar para vocês é o seguinte. No próximo dia 6 de agosto, quinta-feira, vai se iniciar uma nova turma do curso peregrino do Departamento do Sumaré da Sociedade Brasileira de Eubiose. A Sociedade Brasileira de Eubiose, da qual eu, João Paulo e o Ademir fazemos parte. Eu como instrutor do Departamento do Sumaré e o Ademir como instrutor do Departamento da Moca. Pois nós vamos iniciar, portanto, uma nova turma do Peregrino no Sumaré no próximo dia 6 de agosto, quinta-feira, às 20 horas. Os encontros, as aulas serão semanais, todas as quintas às 20 horas e será excepcionalmente no formato online, certo, pessoal? Não temos previsão ainda de retorno às atividades presenciais. Provavelmente neste ano nós permaneceremos até o final do ano aí, nesse formato online. Então, quem tiver interesse, por favor, entre em contato conosco, faça a sua inscrição. Pode enviar um e-mail para sumaré@eubiose.com.br. Você também pode ligar lá no Departamento do Sumaré, 11 2667 0744. Certo, pessoal?
O departamento do Sumaré fica próximo da estação Vila Madalena do metrô, na rua Paracuê, número 188. Né? Mas, de qualquer forma, pelo menos neste período agora, neste próximo semestre, nós nos encontraremos apenas aí através da internet. Certo, pessoal? Quem tem interesse, tá? Quem assiste os nossos programas, quem tem interesse nesses assuntos, quem tem interesse em hermetismo, em teosofia, em eubiose, em cabalá, em astrologia, eu sugiro entrar em contato, né? E por que não fazer a sua inscrição no curso peregrino, porque no peregrino e nos graus subsequentes, o peregrino é um preparatório, depois nós temos mais 4 graus iniciáticos, né, até você se admitir na série interna do nosso colégio iniciático, mas de qualquer forma o peregrino, esse curso preparatório, ele traz uma visão geral, tá, de todos os assuntos que serão aí aprofundados no decorrer dos graus. Então nós falamos de cosmogênese e antropogênese, né? Cosmogênese é a origem do universo, do cosmo, antropogênese é a origem humana. Falamos sobre simbolismos, falamos sobre hermetismo, falamos sobre história oculta, que aí já toca no nosso assunto de hoje. Enfim, são muitos assuntos extremamente interessantes e importantes. Certo, pessoal? Então é isso. Eu espero encontrar vocês no dia 6 de agosto. Certinho? Pessoal, falar que o tempo voa, o tempo voa, o tempo urge, mas nós vamos conseguir falar aí um pouquinho, dentro do limite do tempo, sobre o lado oculto da Revolução Francesa, né? Aproveitando que hoje, dia 14 de julho, como eu disse, marca a queda da Bastilha, o evento que deflagrou, né, o processo, a Revolução Francesa, que aí se estendeu por vários anos, né, e cujos efeitos se fazem presentes até os dias de hoje, né. Foi, de fato, um dos grandes fatos históricos da história mais recente do Ocidente, pelo menos, né. E, pessoal, a Revolução Francesa, ela, assim como tudo tem o seu lado. Tudo tem o seu lado aparente, né? O seu lado mais exotérico, o lado mais aparente, e existe também o lado mais esotérico, mais oculto, mais escondido. Tudo, basicamente tudo, mesmo se a gente for fazer uma analogia com a nossa própria vida, né? Cotidiana, nós podemos ver que nós temos uma aparência física, uma personalidade, né? Que diz um pouco de nós, mas que não fala tudo de nós mesmos, né? Interiormente, a nossa essência é que diz o que nós somos, o que é a nossa verdade. Então, isso vale para tudo, essa ideia vale para tudo, inclusive para a história, né? Então, os grandes eventos históricos existem questões ocultas, né? E sempre existem questões ocultas, né? Sempre. E isso não tem nada a ver, até tem um pouco com essas teorias de conspiração, mas que acabam, infelizmente, essas teorias de conspiração, a maior parte delas são muito fantasiosas, às vezes elas podem ter até um fundinho de verdade, né, mas acabam indo aí para um lado muito fantasioso. No caso da Revolução Francesa, pessoal, nós podemos dizer o seguinte, que o processo oculto de trabalho que levaria à deflagração da Revolução em 1789 começou muito tempo antes. Tá? Por exemplo, em 1770, já havia nos círculos maçônicos, né, nas ordens secretas europeias, já se existia esse trabalho, né? Já estava se iniciando esse trabalho entre as ordens, entre a união das ordens, para que criasse as condições para que a Revolução Francesa ocorresse, aí você vê 20 anos depois. Isso até é bem explicado num livro que eu até trouxe aqui, um livro do Alexandre Dumas, né, um grande escritor francês,
chama Memórias de um Médico. Na verdade, é uma série de livros, e esse aqui é o primeiro volume, chama José Bálsamo, né? E o Alexandre Dumas, ele conta toda essa parte oculta, tudo que estava por trás ali dos eventos que deflagraram a Revolução Francesa. Isso especialmente nas questões das ordens secretas e maçônicas, os iluministas, os franco-maçons, enfim. Até o início desse livro é bastante interessante porque mostra um rapaz jovem adentrando a cavalo numa floresta, até que ele é vendado e ele é recebido, né, num tipo de uma assembleia com todas as pessoas vestidas com manto escuro, né, não mostrando as suas faces. É até uma cena um pouco assustadora. E começa a se realizar ali uma espécie de ritualística, né, uma assembleia maçônica. E ele começa a ser preparado, né? Então, ele tem que fazer diversos juramentos, passar por diversas provas, até que chega uma hora que ele dá um basta, entendeu? E ele fala pros companheiros que estavam ali presentes, que aquele teatro todo, naquele momento, não servia de nada, né? E todos ficam muito... acham estranho e começam a questionar quem era aquele homem. E ele começa a enumerar cada um dos presentes ali na Assembleia. Fala, olha, eu conheço você e tal. No caso, por exemplo, até Alexandre Dumas conta, né, que o presidente dessa Assembleia era o sueco, o grande místico sueco Emanuel Swedenborg, né? Então, todos ficam admirados e falam, poxa, mas quem é você? Aí ele se identifica, né, como grão-copta egípcio, né, que no caso aí o Conde de Cagliostro, o polêmico Conde de Cagliostro, e ele mostra a insígnia pelo qual os maçons ali presentes o reconheceriam, né? Que era uma medalha presente no peito dele com uma sigla sagrada, né? Com uma sigla de 3 letras que é o LPD. LPD. E aí ele explica, né, o significado. Aí quando todos os presentes ali na Assembleia o reverenciam, então, né, percebem que aquele era o mestre oculto deles. Na verdade, ele era o superior oculto de todas aquelas linhas maçônicas, rosacrucianas existentes ali naquela Assembleia, que estavam representando diversos países da Europa e do mundo. Tá? Então eles reconhecem ali o grão-copta, Cagliostro, como seu superior oculto. E naquele momento, Cagliostro fala que deveria haver uma grande mudança, uma revolução no âmbito da monarquia francesa, né? E que essa revolução que ocorreria daí a 20 anos, isso nós estamos falando de 1770, e a revolução é deflagrada em 1789, tá? Que então, daí a 20 anos, há cerca de 20 anos, ocorreria essa grande mudança e que isso levaria a uma grande mudança no próprio contexto europeu e do mundo, contexto político-econômico europeu e do mundo, né? Era basicamente a queda, a perda do poder das monarquias, né, e do clero, enfim. E tem até uma parte interessante também, muito curiosa desse contexto que eu estou contando aqui do livro do Alexandre Dumas, que havia um representante norte-americano, né? Havia um representante norte-americano na Assembleia e aí eles fazem um trato, né? Para que os Estados Unidos pudessem ajudar nesse processo que levaria à deflagração da Revolução Francesa, né? Os americanos pedem ajuda ao grão-copta, a Cagliostro, e Cagliostro garante que a revolução que os americanos necessitavam, a liberdade que eles necessitavam de sair do jugo da coroa britânica, que eles a obteriam num período
mais curto do que seria a Revolução Francesa, inclusive porque nesse caso os americanos ajudariam os franceses, né? Ajudariam, na verdade, os franceses e os outros, as outras ordens europeias a conflagrar aí a Revolução Francesa. E, de fato, nós sabemos que a Revolução Americana, né, que levou à independência dos Estados Unidos, ocorreu em 1776, né, ou seja, 13 anos antes da Revolução Francesa. E, de fato, os franceses muito ajudaram os norte-americanos nesse processo da Revolução que levou à independência dos Estados Unidos e vice-versa, né? Lembrando também que a independência dos Estados Unidos, ela foi toda feita, ela foi toda realizada por iniciados, né? Como George Washington, Benjamin Franklin, enfim. É uma história realmente muito bonita e é fascinante. Mas estamos adstritos aqui à Revolução Francesa, certo? Então, pessoal, o que acontece? Cagliostro, Conde de Cagliostro, representava então a face do rigor, né? Ele entrou já criando essa ambiência, preparando essa ambiência para que a Revolução acontecesse 20 anos depois. E ele representava, repito, a face do rigor. Existia um outro ser que é muito famoso, chamado Conde de Saint-Germain, né? Conde de São Germano, aqui para nós que falamos português, Conde de São Germano, que era uma figura muito enigmática. Existem muitos relatos, né, da presença dele nas cortes europeias aí, desde o início aí do século XVIII, né, começo dos anos 1700, até o século aí, meados do século XIX, aí 1840, 1850, né? O Conde de Saint-Germain, ele estava sempre circulando ali pelas cortes europeias e não foi diferente na corte francesa, né? Na corte francesa, ele foi íntimo de Luís XV, por exemplo, né? Pai de Luís XVI, que foi o rei destronado e depois decapitado após a Revolução. E ele também, o Conde de São Germano, Saint-Germain, né, ou São Germano, ele procurou, né, como Cagliostro representava a face do rigor, Saint-Germain veio como a face do amor, e ele procurou evitar que ocorresse, que a revolução, que a mudança ocorresse de uma forma violenta, né, e caótica, né? Ele quis evitar esse quadro, né? Então ele veio como uma face do amor, né? E ele se utilizou dos contatos que ele tinha, ele procurou advertir a rainha Maria Antonieta, né? E o próprio rei Luís XVI, que não lhe deram muito ouvidos, não acreditavam muito nas profecias desse grande ser, que é, na verdade, né, o Conde de São Germano, o Conde de Saint-Germain. E aí ele não teve mais como conseguir né, auxiliar com que essa transformação ocorresse de uma maneira, uma face mais, nós chamamos do construens, né, da construção. Como não foi possível, né, ele saiu de cena e entrou realmente aí com força o lado de Cagliostro, tá? O lado de Cagliostro, aí houve a revolução pela face do rigor, né? Foram aí nossos chamados anos de terror, né? A guilhotina não parava. Se diz que 432 mil cabeças foram guilhotinadas aí nos anos que se seguiram, né? A queda da Bastilha, enfim, né? O rei Luís XVI, a rainha Maria Antonieta foram guilhotinados em 1793. E, assim, realmente a França entrou nesse um processo caótico, né? Bastante forte. Muito sangue, né? E muita violência. Existia também uma outra figura enigmática, né? Que José Bálsamo, né? Porque, na verdade, é uma tríade. Essas questões, pessoal, que quando se trata de uma questão oculta, né? Que envolve nós chamamos de governo oculto do mundo, que não tem nada a ver com teorias da conspiração, Illuminati e tal, não. O governo oculto do mundo, na verdade, é o que nós chamamos de Agartha, tá? Que
que é um outro assunto, né? É o governo que é o governo realmente oculto do mundo, né? que é regido por Melquisedeque, né? Pelo rei e rainha Melquisedeque, né? No seu aspecto masculino e feminino, que tem aí citação na própria Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, mas não é caso para falarmos agora. Mas existem, portanto, quando existe o governo do mundo atuando, pessoal, existe essa questão sempre existe uma tríade, né? Então, o Conde de São Germano, Saint-Germain, representava a ponta desse triângulo, o vértice, e as suas duas colunas, né? Os outros pontos eram representados por Cagliostro e por José Bálsamo, que eram, inclusive, muitas vezes confundidos entre si. E muitas vezes o próprio Saint-Germain, São Germano, com Cagliostro, né? As pessoas não sabiam, às vezes, se estavam contatando com a face do rigor ou com a face do amor, né? Mas, enfim, existia também essa figura do José Bálsamo, que, na verdade, é isso, né? Era uma outra face. José Bálsamo atuava mais à frente ainda, atuava de uma maneira mais exotérica, mais aberta, Cagliostro um pouco mais oculta e São Germano, o Conde de Saint-Germain, bem, aí, absolutamente oculto. Quero deixar de dica também, pessoal, quem tiver interesse, esse livro é muito legal, viu? Conde de Saint-Germain, tá? Escrito por uma teósofa inglesa, Isabel Cooper Oakley, tá? Contemporânea aí de Anne Besant e tal, do povo das antigas, lá da Sociedade Teosófica. Ela fez uma pesquisa muito séria e ela publicou esse livro que chegou até os dias de hoje aqui. É muito interessante ela falando de Saint-Germain, certo, pessoal? Nosso tempo está acabando, então eu vou só fazer uma pequena análise, né? Pelo seguinte, fazendo a conexão aqui com os dias atuais, né? Os astrólogos falaram muito sobre a relação que existe desse momento atual que nós estamos vivendo com a época da Revolução Francesa. Existe um consenso com relação a isso, né? Inclusive pelo fato, né, de o ano de 2020, o ano de 1789, seria o quarto ano de um ciclo médio de 36 anos regido por Saturno. Então, 1789 foi um quarto ano e 2020 também, e ambos regidos pelo planeta sagrado Sol. Só que, pessoal, as coincidências, curiosamente, elas não acabam por aí, né? Hoje, dia 14 de julho de 2020, faz 231 anos desde a deflagração da Revolução Francesa. E esse número, 231, ele é um número cabalístico muito significativo, tá? Muito significativo. São as 231 portas da Sefer Yetzirah, né? Dos cabalistas, por exemplo. Mas o número 231, ele é um número que ele é o número oculto do 21, certo? Do 21. E o número 21 é o arcano, né? O arcano que nós chamamos do Shin, que é uma letra hebraica que é representada por três chamas. Então, e o número 21, ele tem essa ligação, portanto, né, com a questão sétupla dos 21 resulta da soma de 3 sets, e se você for observar, todo esse processo está ligado a ciclos de 7 anos e de 77 anos, né? Então, existe aí uma conexão muito, muito interessante que dá para se fazer e se aprofundar nesse lado da numerologia, mas da numerologia cabalística, né? E da própria Cabalá, não só da astrologia. Nós vamos falar mais isso em outras oportunidades. Pessoal, muito obrigado aí pelo carinho, pela atenção de vocês. Obrigado aqui à equipe da Rádio Vibe Mundial. E na semana que vem estaremos de volta com mais um programa Semente Abstrata. Beijo para todos. Vibe Mundial 95 FM, 0,7. a rádio que toca a sua vida.